Nós tivemos indo a alguns velórios e algumas casas de luto nesses últimos tempos. Fomos a tantas que não eram tão normal a gente ir a tantos velórios e casas de luto como a gente foi nesses últimos anos agora, esses últimos 3 anos. E foi a tristeza, clamor, em certos casos o desespero de pessoas diante da morte. A gente fica olhando que a morte é algo tão normal. É algo noticiado na mídia todos os dias. Vindo a gente reclama, sobe de novo, a gente reclama, e eu sei que a gente está acostumado, se chegar no posto ali, está 7 conto, se chegar semana que vem tiver 10, a gente já não está mais nem se assustando, que a gente se acostuma. A gente se acostuma com odores. Às vezes você mora num lugar onde tem um cheiro forte, um odor forte, um mau cheiro forte, e você se muda para aquele lá e você sente aquele cheiro forte, com uma semana, com um mês, com 2 meses, 6 meses, se você estiver ali, 1 ano, que você estiver morando ali, você já nem sente mais aquele cheiro. Mas todo mundo chegar para lhe visitar, ali na sua casa, vai perceber aquele mau cheiro ali. Mas uma coisa que nós não nos acostumamos é com a morte. Mas eu acho que, embora a gente não se acostume com a morte, a gente pode, irmãos, atenuar o medo dela. A gente pode atenuar a dor do luto. E a gente pode até, quem está de luto, até olhar a questão da morte de uma forma diferente, de um ângulo diferente, numa perspectiva diferente. Porque nós vamos trazer um seio da nossa família. É muito desesperador perder um pai, perder uma mãe, mas, afinal de contas, deveria ser, o normal da vida no quesito morte são os filhos perder os pais irem primeiro. Porque eu acredito que a dor é muito grande. Meus pais estão vivos ainda, embora já idosos, mas quando você perde um filho, eu acho que a dor, vai muito além de qualquer dor que alguém pode sentir. Porque, como eu disse, a gente está, no nosso consciente, na questão da morte, está afirmado o quê? Que os pais vão primeiro que os filhos. Então, os filhos, embora percam os pais e sofram ali, mas ele entende que é o natural da vida e depois segue a vida dele para frente. Mas quando se perde um filho, aí a situação é muito mais dolorosa, muito mais difícil. E tem pessoas, que eu conheço aqui, que inclusive estão até aqui hoje, algumas que já perderam filhos. E a gente sabe de quanto isso é doloroso, difícil. Então, irmãos, vamos atentar desses, talvez, 3 domingos, a falar sobre isso. Porque um dos propósitos que eu vou ministrar essa palavra, não tem aperreio não tem pressa não. Primeiro, tem muita gente pregando que não haverá ressurreição dos mortos. Tem gente aí pregando e peso na internet, convencendo pessoas, cristãos, convencendo pessoas que não haverá ressurreição do corpo, que os mortos não vão mais ressuscitar. Então esse é um motivo importante para a gente falar sobre isso. Outro motivo importante para a gente falar sobre a ressurreição dos mortos é porque Paulo falou, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 diante, para nós deixarmos de ser ignorantes em relação a esse assunto. E como ele termina lá, quando ele termina o assunto, no capítulo 16, no verso 16, ele diz, consolar uns aos outros com esse argumento, que os mortos vão ressuscitar. E nós temos que colocar na nossa mente que, de fato, os mortos irão ressuscitar. É importante falar que
da ressurreição dos mortos, porque tem pessoas aí, que havia no tempo dos apóstolos, e ainda não tinha. A gente precisa entender sobre a ressurreição dos mortos, irmãos. Que inclusive a gente vai até falar também em que ordem acontecerá a ressurreição dos mortos. E com que tipo de corpo eles ressuscitarão e quando acontecerá isso. E a gente vai entender tudo isso. Se você tiver paciência, a gente vai entender. Então nós vemos aqui. Então, outra coisa que eu esqueci de colocar, que deixei por último aqui nessa introdução, que eu conheço cristãos que não têm medo da morte, têm pavor. Eu sei, irmãos, que a claustrofobia, eu acho que o nome é esse, a palavra é essa, para quem tem medo de ficar num lugar fechado, não é isso, mãe? Ficar preso no elevador, no lugar fechado, é claustrofobia. Porta-mala do carro, a pessoa tem pavor. Isso é uma doença, né? Um problema psicológico. Isso é comum, normal, muitas pessoas têm isso. Mas eu conheci crentes que a gente chegava, tinha uma funerária lá perto, e eu dizia, olha esse caixão aí, imagina aí, irmão, quando você estiver morto dentro de um caixão desse. O irmão já começava a passar mal e saía de perto. Tem pessoas que têm medo até de falar, e tem pavor até de falar da morte. Mas isso resolve? Não, acabou morrendo do mesmo jeito. E eu estava lá. Então, tem pessoas, irmãos, que passam a vida inteira com medo da morte. Vai resolver isso? Vai afastar a morte de você? Não vai. O pessoal conta que a morte veio para levar um roqueiro cabeludo. O roqueiro cabeludo disse, rapaz, eu não vou hoje não, marca para outro dia tal. Eu sei que ela fez um negócio com a morte, marcou para outro dia. Aí, enquanto era no outro dia, o roqueiro raspou a cabeça. Quando chegou lá para levar, a morte chegou lá para levar o roqueiro, não estava lá, cabeludo, para levar aquele careca mesmo, acabou levando ele do mesmo jeito. Irmão, a morte ela é real, a morte ela é um fato, a morte ela existe. E ela vai, a coisa mais certa, se Jesus não voltar logo para nós ser arrebatados, a coisa mais certa que nós temos nessa vida, ou a única coisa certa que nós temos nessa vida é a morte. É ou não é? Teve gente, irmão, que nós fizemos um velório de um irmão lá na igreja antiga, no nosso prédio antigo lá, que a pessoa veio para o culto depois e disse que não estava mais se sentindo bem na igreja, um crente, não estava mais sentindo nos cultos, porque tinha tido um velório, ela sentia-se agora sufocada. Ou seja, o medo, o pavor, o terror é tão grande, que tem gente que vive a vida inteira pensando nisso, com medo da morte, está com a dor, pronto, eu vou morrer. Se ele sente qualquer coisa, pronto, eu vou morrer, a morte chegou, ele entra em pânico, entra em desespero, e ali ele vai vivendo a vida, como esse amigo meu que eu conheci, que eu convivi com ele. Ele tinha medo da morte, sempre, quase, eu passei 10 anos convivendo amizade com ele, e sempre que a gente sentava para conversar, quase sempre, surgia aquela coisa, ele se sentia-se doente, estava com medo de estar com isso, estava com medo de estar com aquilo, irmão, e com medo da morte, tinha medo de morrer, aquela coisa toda, mas isso não impediu. A doença chegou, a morte chegou e levou ele. Então nós precisamos perder o medo da morte, porque a grande questão da morte, meu irmão, como diz, não é o fim de tudo, é o fim da trajetória nessa terra, mas o início de uma trajetória em outro ambiente espiritual. Eu até digo às vezes para os irmãos que a morte, eu estou aqui agora, olhando para vocês, mas eu não posso ver quem está lá no paraíso ou no inferno agora. Mas no momento em que o meu espírito sai desse corpo, digamos que alguém deu um tiro na minha cabeça, eu caio morto aqui agora. Ou que eu tenho um ataque fulminante, eu caio morto aqui agora. No momento em que os meus olhos se fecham nessa terra aqui, que eu não consigo mais ver aqui, a minha vida é tirada, no mesmo segundo os meus olhos se abrem, eu já estou lá nos lugares celestiais. Se tiver morrido com Cristo, no paraíso. Se tiver morrido sem Cristo, no inferno. No mesmo segundo, no mesmo instante. O espírito já levanta ali, e já está lá. E do jeito que nós não podemos ver lá, agora, como ele não está mais na carne, ele também não pode mais vir aqui. Coisa da morte interessante também falar nessa introdução, é que as pessoas que morrem, elas não têm a mínima condição de vir visitar ninguém aqui, de falar com ninguém.
Se você é aquela pessoa que diz, o meu parente morreu, eu quero muito que ele venha falar comigo, pode ter certeza que você tem a grande chance de ser visitado por um espírito das trevas. Porque dos seres celestiais que podem nos visitar, ou anjos ou demônios. E um demônio quando vem, ou ele vem transfigurado em um anjo de luz, para te enganar, ou ele vem até mesmo se passando por um parente seu que morreu. Então, meu irmão, nós precisamos aprender a lidar com isso. A gente vê a morte todo dia. A gente vê notícia de morte, notícia de morte, notícia de morte, e a gente nem lembra que aquela pessoa que perdeu a pessoa, o parente lá, aquela pessoa que morreu, tem uma família, tem alguém lá sofrendo por ela. Hoje a gente vê as pessoas morrendo pelas ruas, aos montões, sendo assassinadas, sendo mortas de forma brutal, e a gente olha a notícia ali e pronto, fica por isso mesmo. A gente não lembra que por trás daquilo ali tem uma família. Está de luto, está de dor, está em pranto. Então, o grande problema da morte, irmão, não é a morte em si, mas é para onde se vai na eternidade. É com isso que as pessoas têm que se preocupar. Então, o apóstolo Paulo, irmão, escrevendo aqui a sua epístola, aqui aos Coríntios, a gente vai devagarinho, para a gente entender. Então, a gente pega aqui do verso 1 até o verso, primeira leitura vai ser até o verso de número 13, até o verso número 11, aliás. Não, perdão, até o verso número 13. Aqui primeiro Paulo ele percebeu que há uma incredulidade ali naquela região de que Cristo tenha ressuscitado e que haja a ressurreição dos mortos. E aqui Paulo vai fazer uma defesa aqui a respeito da ressurreição de Jesus. E ele começa assim: irmãos, venham lembrar que o evangelho que anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais, pois por ele também sois salvos, se retivere a palavra tal como vos-la preguei, a menos que a tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei, Paulo está deixando claro, vos entreguei o que também eu recebi. Eu passei para vocês o que eu recebi, ele recebeu de Cristo. O que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí Paulo começa a trazer a prova. Ele está dizendo que Cristo morreu porque a Escritura assim dizia, que ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Ressuscitou também ao terceiro dia, porque a Escritura também dizia que ele tinha que ressuscitar. E depois Paulo diz, e ele apareceu a Cefas, que é Pedro, apareceu também depois de Pedro, apareceu aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma única vez, dos quais a maioria vive ainda hoje, ou seja, naquele momento que Paulo estava falando, e depois foi visto por Tiago que não era apóstolo, era irmão de Jesus, e mais tarde depois por todos os apóstolos. E afinal depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo, ou como alguém que nasceu de um aborto. Paulo está dizendo que foi o último a ver. Então aqui Paulo está entrando com uma defesa, irmão, de que Jesus tinha que morrer, porque a Escritura assim dizia, e ele também tinha que ressuscitar, porque a Escritura assim dizia. E Paulo dá essa prova bíblica, escriturística, e depois Paulo, como um bom teólogo, como um bom estudioso, como um bom historiador, Paulo diz, uma pessoa que tem argumento, ele diz, ele morreu e ressuscitou, porque a Escritura assim o diz, e ele morreu e ressuscitou, porque Pedro viu, Tiago viu, os apóstolos viram, e teve mais de 500 irmãos que também viram. Será que esses irmãos todos estão mentindo? É isso que Paulo está falando. Ele morreu, todo mundo viu. E que ele ressuscitou, nem todo mundo viu, mas esses aqui, e 500 de uma vez, viram ele ressuscitado. E depois eu também vi. Paulo está dizendo, eu fui o último, como alguém que nasceu fora do tempo, como um aborto, mas eu também vi o Senhor ressuscitado. Então Paulo está dando provas escriturísticas de que Cristo ressuscitou e por que ele morreu, e Paulo está dando provas também argumentativas ou investigativas, provas de alguém que viu, ocular. Então Paulo faz essa defesa.
E aí Paulo depois fala do ministério dele no verso 9, no verso 10, diz que é o menor de todos os apóstolos, que não era de ser chamado apóstolo, que perseguiu a igreja de Cristo, mas pela graça de Deus sou o que sou. E no verso 11 ele diz que assim seja eu, ou seja eles, ou seja eu, Paulo, ou os outros apóstolos, assim pregamos e assim vocês creram. Ou seja, então o que é que Paulo está dizendo aqui? Que todos os apóstolos pregavam que Cristo tinha que morrer, e todos os apóstolos pregavam o porquê que Cristo tinha que morrer, e todos os apóstolos pregaram que Cristo também havia ressuscitado morto. Sejam eles, seja eu, disse o Paulo. Todos nós pregamos assim. Ele tinha que morrer, e por que ele tinha que morrer? E ele ressuscitou, e nós ouvimos ele ressuscitado. E há provas. Tanto a Escritura tinha que se cumprir, como os irmãos viram. Será que estão todos mentindo? Tudo bem, Pedro dizer que viu e está mentindo. Tudo bem, Tiago dizer que viu e está mentindo. Tudo bem, os 12 apóstolos combinar ali e dizerem que viu e estão mentindo. Mas 500 irmãos de uma vez só, impossível. Alguém ia ter que desfazer a mentira. E ninguém desfez. Todos de fato viram Jesus ressuscitado. É isso que Paulo está falando. Paulo está sustentando as suas convicções. Por que Paulo está falando isso? Paulo está falando disso porque está circulando naquela região de que não há ressurreição dos mortos. E aí ele diz, verso 7, verso 12, aliás, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou entre os mortos, ou seja, se todos estão pregando constantemente que Cristo ressuscitou entre os mortos, como, pois, afirmam alguns aí no meio de vocês que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Então, Paulo diz, olha, está todo mundo pregando que Cristo é corrente isso. Estão pregando que Cristo ressuscitou. Como é que tem gente no meio de vocês dizendo que Cristo não ressuscitou? Aí eu pergunto à igreja, Cristo ressuscitou sim ou não? Se você abrir a sua Bíblia, rapidamente, no capítulo 8 de Romanos, no verso 33 e 34, Romanos 8, 33 e 34, vai mostrar para nós aqui o seguinte: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo não apenas morreu, como também ressuscitou. E não apenas morreu, não apenas ressuscitou, como está aonde ele? À direita de Deus e vive sempre para interceder por nós. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo subiu para o céu, à direita de Deus, vive lá para interceder por nós. Amém, igreja? Lembra quando Estevão estava sendo apedrejado? O céu se abriu e Estevão disse, eu vejo o Filho do Homem em pé, à direita da majestade. Interessante, irmãos, é que a Bíblia, ela nos fala por diversas passagens bíblicas sobre a ressurreição. Como nós podemos, irmãos, ter a morte como o fim de tudo? Como podemos achar que a morte é o fim de tudo? Como podemos ficar com medo da morte como tudo fosse acabar? Como nós podemos ficar desesperados quando o irmão em Cristo morre? Na Bíblia está cheia de passagens falando de ressurreição. Citar algumas rapidamente, você não vai abrir, vou só citar. Nós temos aqui pelo menos 11 passagens sobre ressurreição. Nós vamos ver duas no Antigo Testamento. 1 Reis 17, do 17 ao 24, o filho da viúva, que deu de comer a Elias, naqueles 3 anos e meio de seca, morreu. Elias foi lá, orou, Deus ressuscitou. Nós vimos lá o filho da Sulamita,
Sunamita, 2 Reis 4, 32 a 37. Quando o profeta Eliseu com Geazi foram hospedar na casa de um casal já idoso, e o profeta ali orou a Deus, Deus deu à mulher um filho, depois o filho morreu, e o menino depois ressuscitou. Eliseu orou e o menino ressuscitou. Vamos para o Novo Testamento, nós vemos em Lucas 7, do 12 ao 17, o jovem lá da cidade de Naim, né? A viúva de Naim, Jesus ressuscitando o jovem da cidade de Naim. Nós vemos lá em Lucas capítulo 8, do 49 ao 56, Jesus ressuscitando a filha do Jairo. Isso sem falar além da própria ressurreição do Senhor, né? Que a gente já vem falando. Nós vemos em João capítulo 11, pregamos aqui semana passada, a ressurreição de Lázaro. Nós vemos em Mateus capítulo 27, no verso 52, quando Jesus morreu, nós vimos ali que alguns santos que estavam nos túmulos ressuscitaram e entraram pela cidade, depois ninguém sabe para onde eles foram. Nós vemos ali em Atos capítulo 9, do verso 39 a 40, a ressurreição de uma mulher chamada Tábita, ou Dorcas, que Pedro ressuscitou. E nós vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18, uma promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo. E nós vemos em Apocalipse capítulo 11, no verso 11, a ressurreição das duas testemunhas, quando elas surgiram lá em Jerusalém. E nós vemos por último aqui, em Apocalipse capítulo 20, verso 11, os mortos no julgamento final, diante do trono do Senhor. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, vai ver lá. Então, nós temos inúmeras passagens falando da ressurreição. E nós temos aqui a prova viva de que Cristo ressuscitou. E a principal promessa de Deus para nós, irmãos, que em relação à morte, é que nós não devemos temer, porque assim como Deus ressuscitou a Cristo dos mortos, também Deus nos ressuscitará com Ele. Entendido até aí? Cristo ressuscitou. Sim, Ele ressuscitou. Provas proféticas, que tinha profecia, a profecia tinha que se cumprir. Provas oculares de homens de Deus que o viram, e relatos bíblicos, registrados na Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de ressurreições que foram feitas por profetas, pelo próprio Jesus e depois por seus apóstolos. Mas ficaria para nós uma pergunta: se Cristo não tivesse ressuscitado, que é isso que a gente vai tratar hoje. Se Cristo não tivesse ressuscitado, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, nós vamos ver 6 pontos negativos se Cristo não tivesse ressuscitado. Vamos ler, do 14 ao 19. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e a vossa fé. E somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer no vosso pecado. E ainda mais, os que dormiram em Cristo se perderam. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nesses 2, 3, 4, 5, 6 versículos que nós lemos, nós vamos tirar 3 pontos negativos, irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado, se não houvesse ressurreição dos mortos. Primeiro, se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo diz no verso 14, seria vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, nós vamos pregar para as pessoas se arrepender, por quê? Se Cristo não ressuscitou, nós vamos pregar para as pessoas se arrependerem, por quê? Se Cristo não ressuscitou, é em vão nós pregarmos a Cristo, anunciarmos a Cristo. Se Cristo não ressuscitou, toda conversão é vã. Toda pregação é vã. Falar de Cristo é vão, anunciar a Cristo é vão.
Não adianta falar de Cristo se Cristo não ressuscitou. Esse seria um ponto negativo. Não teria igreja. Não teriam reuniões, não teríamos cultos. Não estaremos aqui reunidos, pregando, anunciando a palavra. Porque Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã. Vamos perder tempo pregando Cristo se Ele não ressuscitou? Morreu, como qualquer outro. Pronto. Eu assisti um filme, não me lembro o nome do filme, há muitos anos. Vou até procurar esse filme de novo, que eu gostei desse filme. Um filme que eu gostei, porque eu assisti ele num olhar assim crítico. Onde uma suspeita de que Jesus não havia ressuscitado. Surgia dentro do Vaticano uma suspeita de que Cristo não tinha ressuscitado. Eles encontraram o túmulo de Jesus, e ao encontrar o túmulo de Jesus, eles encontraram um defunto com marcas de cravos, de pregos de suas mãos e seus pés. E ali começou a cogitar entre os arqueólogos, entre os cientistas e entre os próprios padres da igreja a suspeita de que Cristo não tinha ressuscitado, que aquele corpo era de Cristo, que ele não tinha ressuscitado. E teve padre que amarrou uma corda no pescoço, pulou da janela e se matou-se. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática ou não? Ciência pode dizer qualquer coisa, a arqueologia pode dizer qualquer coisa. Os homens podem encontrar 1 milhão de corpos sepultados dentro de caverna, com marca de prego nas mãos e nos pés, mas ainda assim eu vou ter certeza de que Cristo ressuscitou. Coisa mais comum, irmão, é você encontrar um corpo. Milhares de pessoas eram crucificados todos os anos lá pelos romanos. Milhares de pessoas, milhares de judeus eram crucificados do mesmo jeito que Jesus foi. E muita gente era sepultada em túmulos semelhantes aos que Jesus foi. Você vai encontrar 1 milhão de túmulos igual ao túmulo de Jesus. Você vai encontrar 1 milhão de corpos igual ao corpo de Jesus, com marca de prego na mão e nos pés. Mas se a Bíblia me diz que ele ressuscitou, então ele ressuscitou. Senão, irmão, seria vã a nossa pregação. Você está vendo a desgraça que seria? Quem percebe a desgraça que seria isso? Ninguém estava pregando sobre isso. Segundo ponto negativo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, verso 15. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos afirmado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Acaba ler isso aqui, Gilmar, assim o cara fica até tonto, né? Essas palavras aí. Mas está tão claro. Paulo está dizendo aqui, ó, verso 15. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos falsas testemunhas de Deus. Por quê? Porque nós estamos dizendo que Deus ressuscitou a Cristo. Mas Deus não ressuscitou a Cristo, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, ou seja, além dos apóstolos, além da nossa pregação ser vã, os apóstolos não iam ser reconhecidos como homens de Deus, mas iam ser reconhecidos como falsas testemunhas, mentirosos. Estavam pregando que Cristo ressuscitou, sendo que Cristo não tinha ressuscitado. Olha que desgraça, irmão. Se o principal requisito para um livro ser selecionado pelo cânon, para fazer parte da Bíblia, eram vários requisitos. A gente está estudando lá no Clube do Canal sobre isso aí, bibliologia, introdução à Bíblia. Sabe, Gilmar, haviam centenas de livros. Muitos, não era só esses 27, não, muitos. Mas um dos requisitos é, o livro tem que ter sido escrito por um apóstolo. Se não for escrito por um apóstolo, nós não podemos aceitar no cânon. Mas, no máximo, alguém que era discípulo de um apóstolo. No máximo. Aí, por isso que nós temos aí o Evangelho e o livro de Atos escrito por Lucas, que não era apóstolo, mas era discípulo de Paulo. Por isso nós temos o Evangelho de Marcos, que não era apóstolo, mas era discípulo de Pedro. Subiu de Barnabé. E nós temos a epístola de Judas, que não foi apóstolo também, mas era irmão do Senhor.
E nós temos a carta de Tiago, também não era apóstolo, este aqui, mas era irmão do Senhor. Então, meus irmãos, se os apóstolos fossem tidos por falsa testemunha, esse livro que nós estamos com ele nas mãos aqui para nós não teria valor algum. Olha a desgraça que ia ser isso, irmão. Se Cristo não tivesse ressuscitado. Os apóstolos seriam tidos mentirosos, falsas testemunhas de Deus. Verso 17, terceiro ponto. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Irmão, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Você podia ser a pessoa que tem mais fé no mundo, mas ainda assim a sua fé era vã. E o interessante, quando fala de fé, fala de salvação também. Porque pela graça sois salvos, irmão Edilson. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de ó para que ninguém se glorie. Então, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. O que é uma fé vã? Uma fé vã, deixa eu te explicar. Sabe aquele muçulmano radical, que aprende desde novinho que ele tem que fazer um sacrifício para agradar Alá? E ele chega um ponto na vida dele que ele amarra uma bomba na cintura e chega no meio de um monte de gente e explode, achando que vai para o paraíso, vai ter 100 virgens para ele lá, e que ele vai ter o gás para dar conta de tudinha delas, e vai estar lá num lugar glorioso. E na verdade, quando o coitado morre, nada disso é verdade. Nada disso acontece. Mas ele teve fé, sim ou não? Teve. Uma fé vã. A fé vã. A fé, meu irmão, é que nos leva. A fé é que nos ajuda a vencer o pecado. A fé é que nos ajuda a abrir mão dos prazeres dessa vida pecaminosos. A fé que nos ajuda a abrir mão dos vícios, a vencer os vícios, a vencer a pornografia, a prostituição, o adultério, o sexo ilícito, as coisas pecaminosas dessa vida. É a fé que nos ajuda. É a fé, irmão, que nos dá convicção das coisas que esperamos, convicção das coisas que não vemos. A gente vê na Bíblia falando de mansão celestial, de corpo celestial, de vida eterna, de lugar glorioso, de um Deus no trono. Então, irmão, se a fé for vã, toda essa história de corpo glorioso, mansão celestial, ruas de ouro, rio da água da vida, o trono de Deus, tudo seria invenção. E nada disso existiria. Olha a desgraça que seria se Cristo não tivesse ressuscitado. Concorda comigo? A gente ia crer em tudo isso, mas ainda assim, era vão, nada disso ia existir. O quarto ponto negativo que diz que se Cristo não ressuscitou, final do verso 17, ainda permanecemos em nossos pecados. Permanecemos em nosso pecado por quê? Se nós permanecemos no nosso pecado, nós estamos ainda condenados. Não é verdade? Se você for lá em Romanos 4, 25, você vai ver Paulo dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Pode ler. Então, esse texto deixa claro para mim uma coisa, Gilmar, que a obra de Cristo só foi perfeita e completa porque Ele morreu e ressuscitou. Se Cristo tivesse apenas morrido por nossos pecados, não teria sido uma obra completa. Ele teria levado nosso pecado, mas nossos pecados depois poderiam voltar para nós de novo. Se Cristo tivesse morrido por nossos pecados, mas não tivesse ressuscitado, ainda continuaríamos em nossos pecados e não seríamos justificados, já que Romanos 4, 25, marca isso aí para você ler depois. Romanos 4, 25, é importante. Quem quer ler agora logo, rapidinho aí, pessoal? Vamos lá, pelo amor de Deus, Romanos 4, 25. Falando de Jesus Cristo,
Verso 24, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Cristo vai na cruz, quando ele morre, ele está levando o nosso pecado. Pronto. Só que ele precisa ressuscitar para nos justificar. Para imputar em nós a sua justiça. Porque nós não temos justiça própria. Nós sempre fomos, sempre seremos pecadores desmerecedores. Como nós não temos, a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Precisava, nós, por mais que nós fizéssemos qualquer tipo de obra dessa nossa vida, para morrer por um pecador, porque ainda assim nós íamos morrer isso, em pecado ia para o inferno. Então Cristo precisou, no ato da cruz, primeiro morrer para levar nosso pecado, depois ressurgir dentre os mortos para imputar a nós a justiça que ele praticou por nós na cruz do Calvário. Ele imputa em nós a justiça. Imputar quer dizer atribui a nós, qualifica-nos. Nós somos os criminosos, nós somos os pecadores, nós não temos justiça própria, mas ele pegou a justiça dele, porque ele morreu por nós no Calvário. E ao ressuscitar, ele pega a justiça da obra que ele fez. Por quê? Porque em Cristo se cumpriram as justas exigências da lei, que nós não podíamos cumprir. E as justas exigências da lei tinham que ser pagas com a morte. Então Cristo ressuscita, ele morre, leva o nosso pecado, ressuscita e atribui a nós, nos qualifica, ou imputa em nós a sua própria justiça. Se você ouve o Evangelho e crê, então, ele declara você justo. Você é culpado. Mas pelo fato de ele ter morrido por você, agora ele diz, não, esse aí está justificado. Não, mas ele errou, pecou. Eu sei que ele errou, ele pecou. Mas eu morri por ele. E a minha morte por ele faz com que qualifica ele para ser justificado. Atribui a ele a minha justiça. Foi isso que Cristo fez. Mas se Cristo não tivesse ressuscitado, irmãos, como diz Paulo aqui no verso 18, nós ainda estaríamos em nossos pecados. A nossa fé seria vã e ainda estaríamos em nosso pecado. Mesmo Cristo tendo morrido, mas se ele não tivesse ressuscitado, ainda estaríamos no pecado. Está entendendo aí o texto, claro? Pastor, mas Jesus não morreu para levar nosso pecado. Morreu. E como é que pode estar dizendo que se ele não ressuscitou, nós ainda estamos no pecado? Ele não levou na cruz? Levou. Mas para a obra ser completa, perfeita, do jeito que o Pai havia estabelecido, ele também tinha que ressuscitar. Se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, ainda estaríamos em pecados e condenados. E aí, quinto problema, no verso 18, os que dormiram em Cristo, se perderam. É forte, irmão. Se Cristo não tivesse ressuscitado, todos aqueles que deram a vida e morreram por Cristo, estariam perdidos, condenados, do mesmo jeito como qualquer outra pessoa. Está entendendo, irmão? O tamanho da desgraça que era se Cristo tivesse ressuscitado. Portanto, se a nossa esperança em Cristo é só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nossa fé seria vã, pregação dos apóstolos seria vã, os apóstolos seriam falso testemunha, nossa fé seria vã, estamos ainda em nosso pecado, os que morreram em Cristo estavam perdidos, e nós que estamos aqui nessa terra seríamos os mais felizes. Por quê? Porque estamos deixando todos os prazeres pecaminosos do mundo para servir um Cristo que não ressuscitou e que não passa de uma ilusão da nossa cabeça. Seria tudo vão. Por isso ele diz em outro momento, né? Então, se Cristo não ressuscitou, meu filho, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então você entendeu aí, irmão, a gravidade da situação se Cristo não tivesse ressuscitado? Pastor, mas todo mundo sabe disso, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mas não
no espírito. Sabe aqui, ó, na mente. Sabe aqui no entendimento humano. E é por isso que eu estou pregando algo tão... Poxa, pastor, você pregar uma mensagem como essa? Provando para nós aqui que Cristo ressuscitou? Qual é o sentido disso? Para você crer, filho. Porque você talvez sabe com a mente. Você precisa crer de todo o coração. E a fé só vem por um meio. Qual é o meio que a fé vem? Pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então por isso eu vos afirmo hoje, igreja, com toda convicção e certeza, que a ressurreição dos mortos é fato. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E que se ele não tivesse ressuscitado, pelo menos, esses 6 problemas gravíssimos nós estaríamos enfrentando hoje. Uma humanidade ainda completamente perdida. E aqueles que estavam crendo em alguma coisa, em nome de Cristo, não seria tudo vão. Essas cartas apostólicas seria tudo falso testemunho. E fazer missão em qualquer lugar do Brasil, do mundo, seria tudo vão. Nós estaríamos ainda todos condenados. E nossos queridos irmãos e irmãs, familiares que morreram em Cristo, estariam todos condenados. Tudo teria sido tudo em vão. É por isso que eu faço questão de dizer para você, como as pessoas sempre dizem, né? Eu nunca fui em Jerusalém. Mas dizem que lá no túmulo de Jesus, que na verdade, irmãos, não é o túmulo de Jesus, tá? Eles pegam os lugares lá e dizem que é o túmulo de Jesus. Não é. Aí eles colocam uma proximidade, né? Paz, provavelmente foi por aqui. Provavelmente foi aqui onde sepultaram Jesus. Porque a Bíblia dá lá, né? O roteiro lá, onde é que sepultaram ele, mais ou menos. Foi mais ou menos aqui. Pronto, lá eles construíram lá um negócio lá, pronto. Aqui Jesus, o túmulo de Jesus. Aí diz que quando entram lá, que abre aquela portinha, o que está escrito lá? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E de fato, ele ressuscitou. E está tão vivo como você está aí agora olhando para mim. Assentado à direita do Pai, o louvor. Sentado à direita do Pai. E conhece você pelo nome. E nesse momento ele olha para dentro do teu coração. Ele conhece todas as tuas dores, tuas tristezas, tuas angústias, teus problemas, teus projetos. Conhece tua vida, tudo que você fez, deixou de fazer, tuas falhas, teus pecados, e o quanto que você se sente fraco, pequeno, e o quanto você depende e precisa dele. E é por isso que ele te ama, e é por isso que ele está contigo todo dia e nunca vai te abandonar. Vamos louvar o Senhor.